Catação. Talvez seja o método mais antigo de separar misturas heterogêneas. Um método pode ser utilizado para tarefas simples. Pode ser utilizado no nosso cotidiano, como, por exemplo, separar impurezas de legumes ou de cereais. Antes de cozinhar arroz, feijão, lentilha e ervilha, a dona de casa costumava selecionar os grãos, pois nesses grãos poderia haver pedras, grãos imaturos ou qualquer outra substância derivados da colheita manual. Esses grãos hoje em dia são separados pelas empresas alimentícias, que nos garantem a segurança, não deixando mais que venham nos nossos alimentos. Agora você já sabe, catação é o método de separar manualmente os diferentes componentes ou fases de um compõe uma mistura. Catação. Catação é a seleção feita dos grãos ruins dos bons, os que estão podres. Nós vamos usar feijão como exemplo. Vamos separar os que estão podres dos que estão bons. Então, como tem muito feijão, então eu já fiz um exemplo de catação. Separei os podres dos bons. Aqui, filma aqui, Joshua. Então, catação é isso. Separar as coisas ruins os podres dos que estão bons. É só isso, Joshua. Evaporação. A evaporação ocorre quando o líquido é aquecido através da ação do sol ou de outro fator, como, por exemplo, o aquecimento de água no fogão doméstico. Ao determinada temperatura, que varia de acordo com o líquido, ocorre transformação em vapor de água. Este vapor de água, que é invisível, mistura-se com o ar da atmosfera. Portanto, a umidade do ar nada mais é do que as partículas de água em forma de vapor que respiramos no nosso cotidiano. Quando a umidade relativa do ar é baixa, as condições para a saúde humana ficam prejudicadas. A evaporação da água é fundamental para o clima, pois ela está diretamente relacionada com a formação das chuvas. A água que evapora dos rios, lagos e oceanos e até do nosso corpo ajuda na formação das chuvas. Esta ocorre quando há um esfriamento da temperatura. Nas condições climáticas, o vapor da água volta a formato líquido e cai através das chuvas. Um exemplo de evaporação. Um bom exemplo de evaporação é quando nós estendemos a roupa na corda. O calor do sol aquece de tal maneira que ele fica em temperatura ambiente, fazendo então que ele volte ao seu estado seco, fazendo assim o processo de evaporação. Como mostrado no exemplo anterior, utilizamos um pano encharcado com água. Após 1h30 esperando que evaporasse a água, aqui podemos ver que ele está sem nenhum vestígio de água, não está nem gotejando e nem qualquer coisa a mais, pois ele ficou 1h30 e o sol fez que ele voltasse à temperatura ambiente, fazendo que a água fosse toda evaporada então para a atmosfera terrestre. Essa é a comprovação da evaporação no nosso trabalho de química. Ventilação. Ventilação é um método de substâncias sólidas de densidades diferentes, por meio de uma corrente de ar. Novamente, é a dona de casa quem pode nos explicar como esse método funciona. Em tempos remotos, os cereais e legumes não recebiam tratamento prévio antes de serem distribuídos. Vinham com cascas, impurezas, folhas, etc., constituindo uma verdadeira mistura heterogênea.
O arroz e o amendoim, por exemplo, precisavam receber tratamento prévio antes de serem usados. Como a casca de arroz é menos densa que o resto do grão, ela pode ser elevada junto com a corrente de ar. Portanto, se submetermos os grãos a uma ventilação, estaremos purificando-os. Exemplo de ventilação. Utilizaremos o amendoim como exemplo, pois a sua casca pode ser eliminada através do processo de ventilação. A gente vai botar o amendoim todo na peneira, como a gente já preparou aqui, e aí a gente vai mostrar o exemplo. Pode parar? Não. Então, retirando as cascas, só fica o amendoim. Etiqueta aí. Tá feito o processo de ventilação.